que você está? Meu nome é Rosângela, sou pastora, né? Sou ministra da Palavra de Deus e quero trazer uma palavra para você sobre cura e libertação, né? E eu quero que você abra o seu coração hoje para receber essa palavra de Deus para a tua vida, porque ela é muito importante, ela vai tocar o seu coração, vai mudar você, amém? Então essa palavra hoje, ela traz continuidade de tudo aquilo que a gente já tem aprendido aqui. Então eu quero continuar ministrando a sua vida para que você seja uma pessoa de fato livre, amém? Eu tenho experimentado essa liberdade de Deus na minha vida, na minha casa, e tem sido maravilhoso o que nós temos vivido com Deus aqui. E eu quero distribuir isso a você, participar disso com você, tá bom? Então você deixa aí o seu like, seu joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas e possam viver algo novo com Deus. Porque eu tenho certeza que essa palavra vai mudar a sua vida, que essa série de vídeos vai mudar você, vai te dar uma nova visão de vida, vai te dar um novo propósito, você vai ter um novo interesse na vida, você vai se interessar pelas coisas de Deus naturalmente. Então eu quero que você tenha essa experiência com Deus. É por isso que eu estou fazendo esses vídeos aqui, compartilhando aquilo que Deus me deu para você, tá bom? Então eu quero continuar agora a falar para você sobre o que nós estamos falando no outro vídeo, né? Que é sobre a mente, abrir a mente. Que todo princípio começa na nossa renovação da mente. E a nossa renovação da mente, ela vai indo constante. Você vai renovando a sua mente, porque uma mente que não se renova, ela se paralisa. E se a mente paralisar, todo o seu corpo vai paralisar. Se você não renovar seus pensamentos, sua maneira de pensar, sua maneira de agir, você vai ter dificuldades para mudar de vida. Nós falamos também num dos vídeos aí atrás, que você pode até estar assistindo sobre isso, que você é feito de corpo, alma e espírito, né? E que os três estão ligados entre si. Se algo está errado no seu espírito, o seu corpo vai sentir, o seu físico vai sentir, a sua alma vai sentir, o seu espírito vai sentir. Porque todas as coisas estão ligadas entre si. Então, quando nós temos um trauma, por exemplo, né? Você sofre um trauma, por exemplo, de dirigir, por exemplo. Você tem um trauma para dirigir. Você foi aprender a dirigir, aí sofreu um acidente, bateu o carro e agora você não tem mais condições, você não quer mais dirigir porque você tem medo de dirigir, você pegou medo de dirigir. O que aconteceu aí? Você sofreu um trauma, algo feriu você, algo te marcou, né? Marcou você. E agora você não está mais impossibilitado fisicamente, você está impossibilitado na sua alma está impossibilitada de reagir àquilo de novo, né? Então o que está te controlando ali, o que está impedindo você de pôr a mão no volante, de pisar na embreagem, de mudar as marchas, não é a sua parte física, né? Porque a sua parte física está bem, você consegue dirigir, você tem mãos, você tem pé, você tem tudo funcionando normalmente, mas a sua alma bloqueou, a sua alma te deu um baque, né? Te deu um stop. Você não vai mais fazer isso. Eu não vou mais passar por isso, eu não quero mais passar por isso. Então, aí o que acontece? Você tem todas as condições físicas, mas a sua alma não consegue reagir a isso, né? Então você sofreu um trauma onde? Na sua alma. E isso vai interferir na sua vida física e também na sua vida espiritual. Por que não espiritual? Porque você vai se sentir uma pessoa frustrada, uma pessoa que não é capaz, né? E isso pode, né? Você não conseguir terminar. Você começa as coisas, não termina. Né? Isso pode acarretar para a sua vida ao longo dos anos, você pode gerar em você uma impossibilidade de continuar tudo que você começa. Você quer começar, você começa bem, mas você termina mal. Por quê? Porque não pode dar nada errado, tudo que sair alguma coisa fora sair alguma coisinha fora do que você esperava, você já quer parar. Você já quer deixar de lado. Então, isso é um trauma que vai acontecer, né? Que aconteceu ou aconteceu. Quando o trauma vem na sua alma, ela vai atingir você fisicamente, ela vai te paralisar fisicamente, mas ela também vai te paralisar espiritualmente, né? Então, você vai ter problemas na sua área física, na sua área emocional e na sua área espiritual. E qual é o projeto de Deus para isso, para a sua vida?
Deus quer que você viva assim? Não. Quem não sofreu traumas na vida? Quem não teve perdas na vida? Quem não teve dificuldades na vida? Todos nós temos dificuldades na vida, mas Deus não quer que a gente ande assim. Deus não quer que você ande assim. Deus não quer que você fique paralisado por causa das circunstâncias que você viveu difíceis, né? Aí nós vamos voltar lá para aquele textinho que eu li da última vez, da palavra de Deus, que estava lá em Romanos capítulo 12, e eu li para vocês o verso 2: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. E eu falei o quê? Que a mente precisa se renovar, ela precisa se abrir para os preceitos de Deus, ela precisa enxergar a vontade de Deus para sua vida. Mas se você for continuando aqui comigo, aí no mesmo versículo ainda, na parte B, ele faz uma afirmação, ele diz assim: assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a ele. Já pensou? Você saber qual é a vontade de Deus? O que é bom para você? O que é agradável a Deus na sua vida? O que Deus tem para você de bom? O que Deus tem para você de agradável? O que Deus tem para você de maravilhoso que você ainda não viveu? Então ele está dizendo isso, que se você deixar a sua mente se renovar pela vontade de Deus, você vai conhecer, vai saber qual é a vontade de Deus para sua vida. Você vai saber qual é o projeto de Deus para sua vida. Você vai saber o que é bom, o que é agradável, o que agrada a Deus e que vai me agradar, que vai me fazer feliz. Olha só, o caminho, ó o caminho para você aí, ó o caminho para você. Você não é um qualquer, você não é um perdido, você não é uma pessoa que está sem rumo, sem direção, não. Você tem direção, você tem um caminho e o caminho está aqui. Está totalmente na palavra de Deus. Deus nos deu tudo na sua palavra. Ele nos deu toda a direção e todo o caminho. E Ele está dando isso para você agora. Então o que acontece? Quando você fica bloqueado, quando você fica perdido nessa situação toda, você paralisa. Quantos de vocês não estão paralisados hoje? Quantos de vocês não deixaram de realizar projetos porque, não aconteceu como eu gostaria, não foi como eu queria. Então todos os empecilhos que vieram na sua vida foram barreiras e você não ultrapassou, você não mudou sua mente, você não renovou sua vida, você não deixou, não se permitiu que Deus mudasse a sua vida para que você pudesse alcançar os seus alvos, os seus objetivos. Como que você vai saber a boa e perfeita vontade de Deus para sua vida? Se você está bloqueado, se você começa um projeto e não termina, se você começa um negócio e não enfrenta as dificuldades, né? Quem diz que não teria dificuldades, né? Quem diz que você não iria conseguir porque porque aconteceu isso, Queridos, tudo que a gente vai fazer na vida tem uma dificuldade. Agora, o que me cabe é se eu vou parar por causa da dificuldade ou se eu vou continuar, né? Que nem eu falei sobre dirigir. Mas dirigir, eu já bati o carro, Olha, comigo aconteceu a mesma coisa. Quando eu fui dirigir, a dificuldade que eu tinha para aprender a dirigir, bati o carro uma vez. Eu falei, não vou mais dirigir, eu vou desistir, eu não quero mais. Eu me lembro que na época quem estava me ensinando era meu esposo. Ele disse, não, você vai continuar, porque é um sonho seu, um desejo do seu coração. Você tem que insistir, você tem que continuar. Isso acontece na vida, isso acontece, é normal. Vamos que você vai conseguir, vamos, até que eu consegui. Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, que se a mente se renova, eu sofri esse problema, eu tive essa dificuldade, eu tive esse trauma, mas a partir de agora eu quero reescrever essa história da minha vida, eu quero mudar isso, eu quero saber qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para minha vida. Eu quero viver isso. E como que isso acontece? Quando eu começo a renovar a minha mente. Quando você começa a se permitir que Deus renove a sua mente. Então, permita isso. Mas eu tenho medo de mudanças. Todas as pessoas que têm medo de mudanças são pessoas que vivem de traumas. Porque ela já passou por muitos traumas na vida ao longo da sua infância, adolescência, aí vem a juventude, aí chega a fase adulta, ele está sofrendo traumas, e aí quando ele chega na fase adulta, ele está paralisado e não consegue vencer, não consegue mudar, não consegue enxergar lá na frente, porque ele está vivendo debaixo de traumas.
E como que eu vou enfrentar isso? Como que eu vou mudar isso? Como que eu vou saber que isso que eu estou fazendo é a vontade de Deus, que isso é bom para mim, que isso é agradável para Ele? Como que eu vou saber disso? Abrindo a minha mente. Aí a palavra de Deus diz, conhecendo a verdade te libertará. Conheça toda a verdade a respeito de você. Se conheça, se analise, né? Você não vai precisar de um analista, você não vai precisar de um psicólogo, você não vai precisar de um psiquiatra. Você vai precisar que você se analise. Que você se permita ver, que você se permita enxergar onde você é mais fraco, onde você precisa de mais força, onde você precisa mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, aonde você precisa mudar coisas que você está acostumado a dizer que são corretas na sua vida inteira, mas não mudaram nada na sua vida, não fizeram uma diferença sequer. Agora você precisa enxergar algo novo, algo novo. Você precisa encarar algo novo. Então, permitindo que Deus renove a sua mente, abra a sua mente para as coisas de Deus, abra a sua mente para a vontade de Deus, que é perfeita, é agradável. A vontade de Deus para você é boa. Deus não tem projetos ruins para ninguém. Deus não tem planos ruins para ninguém. Ele só tem planos bons para você. Ah, mas Deus não me ama, né? Ah, Deus não me quer, porque olha só, minha vida é de fracasso, minha vida é uma vida destruída. Olha só onde que eu cheguei, eu não cheguei onde eu queria. Queridos, Deus não tem acepção de pessoas. Não tem. Nós é que ponhamos limites a Deus sobre a nossa vida. Nós é que achamos que Deus não nos ama. E aí a gente bloqueia todas as bênçãos de Deus na nossa vida. A gente bloqueia Deus, a gente bloqueia as bênçãos de Deus, a gente bloqueia tudo porque a gente se colocou numa posição de vítima o tempo inteiro. Nós não somos vítima, você não é vítima. Veja só, você não é vítima. Muito pelo contrário, você é alguém que Deus ama muito, você é alguém que Deus projetou para viver. Deus te deu vida, e Deus te deu vida para você viver de qualquer jeito? Não, Deus te deu uma vida bela, Deus te deu tudo o que você precisa para viver melhor. Mas o que acontece com você? Você paralisou. Então hoje eu quero te convidar, eu quero te desafiar mais uma vez. Nós estamos num processo aqui de mudança de vida. E para mudar a mente, para mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, para curar traumas, você vai precisar colocar a sua mente à disposição de Deus para Ele mudar a sua vida. Você vai precisar, para você conhecer a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para você, você vai precisar se colocar à disposição de mudanças. Tá? Mudanças de paradigmas. O que é um paradigma? É aquilo que eu acreditei a vida inteira. A vida inteira eu acreditei nisso. Mas quando eu olho para Cristo, quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para Deus, quando eu conheço Deus, quando eu vejo quanto Deus me ama, o quanto eu tenho valor para Ele, eu começo a enxergar coisas novas. E que aquilo que eu acreditava não era real. Tá? Então acho que algumas coisas aqui vai ser muito desafiadoras para você, como foi para mim um dia. Quando eu descobri, porque você fala assim, olha, Deus te ama, eu tô falando para você que Deus te ama, Deus tem um projeto agradável para você. O plano de Deus para sua vida não é morte. Mas, no entanto, você se colocou no projeto de morte, você se permitiu ficar numa paralisia, você tem se permitido isso. Quando eu digo isso para você, isso pode chocar um pouco, você vai dizer, ah, mas essa é a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para todo ser humano. Isso é o que diz na palavra de Deus. Ele entregou o seu filho foi lá na cruz, morreu por você, morreu por mim, e agora Deus tem projeto de morte para minha vida. Não, Deus não tem projeto de morte para minha vida, porque Ele entregou a sua vida para que eu tivesse vida e vida em abundância. É isso que diz a palavra de Deus. Então por que eu estou vivendo uma vida miserável? Por que eu estou vivendo uma vida de paralisia? Por que eu estou preso nessa situação de trauma? Porque você não mudou a sua maneira de pensar, você não reagiu ao que está na palavra. Mas quando você começar a reagir, quando você mudar esse paradigma, né, na sua cabeça, você vai começar a enxergar as coisas novas de Deus. Então, é um desafio que eu vou te fazer aqui. É um desafio porque foi um desafio para mim, vai ser um desafio para você. Mudar paradigmas não é fácil. Não é. Mas é possível, porque eu mudei e estou mudando a cada dia e vou melhorar cada vez mais. E você também vai, tá bom? Nós vamos juntos nessa.
Então Deus tem uma perfeita e agradável vontade para mim? Deus tem cura para mim? Deus pode me fazer vencer esse trauma? Deus pode me fazer ir mais além? Ele quer que eu vá mais além? Ele quer que eu avance? Ele quer que eu seja alguém na vida? Quer. A boa notícia é que Deus quer. Ele quer, e Ele te deu toda a ferramenta para você fazer isso. Ele te deu toda a possibilidade para isso. Ele criou todo o ambiente para que você fosse assim, livre de traumas, de preconceitos, de feridas, de mágoa, de ódio. Ele te deu toda a ferramenta para que você e eu pudéssemos ser livres, e de fato livres. Então eu estou desafiando você hoje a mudar completamente a sua mente, a mudar completamente a sua maneira de agir e começar a viver um novo de Deus na sua vida, tá bom? Esse é o projeto de Deus para você. Eu quero ministrar isso para você. Você não tem que viver como vive todo mundo. Ah, mas todo mundo tem alguma coisa que barra ele. Todo mundo está vivendo hoje um drama. Então eu também tenho que viver. Ah, mas todo mundo hoje... Não viva como vivem as pessoas deste mundo. Lembra? Romanos capítulo 2, verso 2. Não viva. Não queira essa vida para você, porque não foi esse projeto de vida para você. Ah, mas você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu enfrentei. Não importa o que você enfrentou, Deus te deu ferramentas para você vencer. Eu quero que você veja isso. Você está paralisado por quê? O que te paralisou? O que te prendeu? Qual foi o trauma que você viveu? Qual foi a situação que você tem enfrentado, que você enfrentou e agora você não consegue andar? Por que você, na alma paralisou, o corpo paralisou, o seu espírito não flui mais? Por quê? Porque tudo paralisou. Por quê? Aonde foi que você parou? Você precisa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. E você vai conhecer. Porque eu estou te desafiando, eu estou te desafiando, não só te desafiando, eu estou dizendo, eu comprovo que você vai viver algo novo de Deus. À medida que você for recebendo essas palavras, você vai viver algo novo de Deus. Em nome de Jesus, eu creio. Porque eu vivi, eu tenho vivido, e pessoas têm vivido ao longo desses anos. Eu tenho visto Deus operar. E eu tenho visto pessoas a mudarem de vida completamente. E eu quero que você também mude de vida. Amém? Receba essa palavra aí no teu espírito. Receba essa palavra hoje na tua alma. E chega de paralisia. Diga para você, eu quero mudar. Eu quero restaurar a minha vida. Eu quero mudar completamente tudo que tem me paralisado até hoje. Se existe a possibilidade de eu melhorar isso, de eu melhorar aquilo, de eu conquistar isso, de eu mudar isso, então hoje eu quero. Diga para você mesmo, eu quero. Eu quero. E eu quero que Deus me ajude, eu quero que Deus me ensine, eu quero aprender com Deus agora. Não estou falando de religião aqui, não estou falando de igreja cristã, igreja católica. Não estou falando de placa de igreja, estou falando de um Deus que te ama, de um Deus que tem um projeto de vida para você e que você não está vivendo, porque você paralisou, você criou paradigmas que te paralisou numa situação da qual você não consegue mais sair. Mas você pode e você vai. Amém? Deus abençoe você. Receba essa palavra. Se você não entendeu nada do que eu falei, assista de novo, até que você entenda, porque daqui para frente nós vamos ter mais coisas para falar, e eu tenho mais coisas para ministrar para você, e talvez você fique um pouco mais... Por isso que eu estou levando você a abrir a sua mente, porque se você abrir a sua mente, abrir o seu coração, se você deixar essa palavra de fato entrar, deixar Deus transformar a sua vida, você vai viver algo novo. Então eu tenho muita coisa para falar, muita coisa para te ensinar. Eu tenho exercícios para te dar para você fazer. Eu tenho coisas para você responder, perguntas para você responder. Eu tenho entrevistas para fazer com pessoas aqui que realmente viveram uma libertação na vida delas. Mas eu quero que você esteja preparado. Cada vez que você ouvir essa palavra, eu quero que você esteja preparado para viver algo novo de Deus. Que você esteja aberto para isso, para que você possa viver o melhor de Deus para a sua vida, amém? Deus abençoe você grandemente, e o meu desejo do coração é que você seja cada vez mais livre no corpo, na alma e no espírito,
E eu quero afirmar para você, garantir para você, que também essa é a vontade de Deus para a sua vida. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.